A lição da escola dominical para esse próximo domingo é esta: a verdadeira vida religiosa. Texto áureo. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Lucas capítulo 11, versículo 1. Verdade central. A base de toda uma vida religiosa é o amor, que só é manifesto quando a verdadeira motivação é a glorificação do nome de Jesus e o bem-estar das pessoas. Vamos estudar no primeiro ponto. A verdadeira vida religiosa se mostra na ajuda aos necessitados. Segundo, a verdadeira vida religiosa se mostra também na sinceridade da oração. Terceiro, a verdadeira vida religiosa se evidencia no jejum sincero. Atenção, pastores e líderes! Conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja. A nossa leitura em classe desta lição é extraída de Mateus, capítulo 6, de 14 a 18. Pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Jesus continua descrevendo o perfil do cidadão dos céus, do cidadão do seu reino, e quando nós vivemos em conformidade com este perfil, aí nós estamos vivendo a verdadeira vida religiosa. Ela, por exemplo, é evidenciada pela nossa disposição em ajudar os necessitados. Percebamos que no sermão de Jesus, ele aborda a vida por completa dos cidadãos do seu reino, inclusive abordando os pontos mínimos, os detalhes, como, por exemplo, ajudar a outros, dar uma esmola e assim por diante. Por que que esses detalhes estão neste sermão? Porque faz parte da vida diária dos filhos de Deus. A verdadeira vida religiosa se mostra na ajuda ao necessitado. Ponto 1. Qual é a sua motivação? Muitas pessoas ajudam as outras motivadas por desejos egoístas. Os fariseus, eles até que se dispunham a ajudar, a socorrer o necessitado, a dar uma esmola, mas eles faziam isto com motivações erradas, motivações egoístas. Eles procuravam fazer isto em locais e ocasiões onde eles pudessem ser vistos, pudessem ser percebidos, para então serem admirados e aplaudidos pelas pessoas. Eu vou descrever aqui Mateus, capítulo 6, de 1 a 8, para nós englobarmos este primeiro ponto e nós entendermos como as motivações daqueles fariseus não era boa. Percebam comigo, os lugares que eles escolhiam para praticar suas devoções e para também praticar suas ajudas ao próximo, geralmente era na sinagoga. Por que na sinagoga?
porque a sinagoga era um local público, um local de fluxo de muita gente. Então, eles queriam, não era ajudar o próximo, eles queriam ser reconhecidos pelo seu ato de generosidade. Eles, por exemplo, usavam também lugares públicos para orar. Logo, o propósito deles, ao orarem, não era comunhão com o Pai, devoção ao Pai, santidade ao Pai. Eles queriam mesmo, era prestígio aos olhos humanos. Oravam também nas sinagogas, local de culto, local público. Nunca oravam secretamente, a sós. Eles oravam nas ruas. Este termo, nas ruas, no original significa lugar largo. Ou seja, todo lugar que atraía um fluxo de pessoas, os fariseus gostavam. O que era que o Senhor diz como resultado de tudo isto? Qual seria o resultado? Ele disse: digo-vos que já recebestes a vossa recompensa. E que recompensa tão pequena. E que recompensa tão insignificante. O Senhor está dizendo: se é isto que vocês querem, serem aplaudidos, admirados, exaltados pelas pessoas, então vocês não têm mais nada para receber no reino eterno. No dia das recompensas ou dos galardões, vocês já adquiriram o que queriam, o que mais desejavam. Então, nós devemos, em tudo que fazemos ou que fizermos, devemos ter uma boa motivação. Por isto, o apóstolo Paulo escreve, diz assim: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tudo façamos para a glória de Deus. Se não for assim, perde o seu significado e a sua eficácia. O segundo ponto diz: a verdadeira vida religiosa se mostra também na sinceridade da oração. Primeiro ponto, esta oração que o Senhor incentiva, recebe, aprova, ela deve ser uma oração em que haja as suas prioridades. Ponto 2, é uma oração que interessa ao bem-estar dos outros. E o ponto 3 deste segundo, é uma oração que se preocupa com o bem-estar moral. Aqui comigo, Jesus estava orando e os discípulos inspiraram-se de ao presenciar e ao ver seu mestre Jesus orando, e então ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Certamente eles viram muita diferença daquelas orações que os fariseus, que os mestres da sinagoga faziam, aquela oração com retóricas, aquelas orações com palavras escaneadas, porque eles estavam mesmo querendo chamar a atenção das pessoas. Então o Senhor apresenta a oração do Pai Nosso, um modelo de oração. Esta oração, ela contém prioridades, tá? Pai Nosso que está nos céus. A primeira prioridade, portanto, é relacionamento com Deus. O outro ponto nesta oração modelo, interessar-se pelo bem-estar dos outros. Quando o Senhor, diz: perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. Esta é a verdadeira oração, quando você não está orando egoisticamente, só quer o seu bem, o seu bem-estar e daqueles que lhe pertencem. Você quer o bem de todos. Agora, nesta oração, eu quero chamar a sua atenção. Jesus disse assim: se vocês não perdoarem as ofensas dos seus ofensores, daqueles que lhes ofenderam, daqueles que pecaram contra você, se você não liberar o perdão, vosso Pai Celestial também não vos perdoará.
eu preciso explicar isto para você. Jesus não está dizendo que os salvos, seus filhos, os nascidos de novo, que já receberam o perdão da alma, já estão justificados há tantos anos, 10 anos de conversão, 5 anos de conversão. Ele não está dizendo que se você não perdoar a ofensa que lhe fizeram, você vai perder este perdão, esta justificação que já está agindo com seus benefícios na sua vida. Não. Ele está dizendo que na sua vida diária, no seu dia a dia, se você não liberar perdão e não perdoar os que lhe ofendem, também você vai ter dificuldade de relacionamento com o Pai e não será perdoado por esta dureza de coração e por negar o perdão. Então não diga para ninguém, não ensine, se eu não perdoar a ofensa, eu perdo a salvação. Eu vou perder o perdão que eu já havia adquirido. Não, volto a enfatizar. O Senhor está falando da vida diária. Perdoar e ser perdoado. Ser perdoado e perdoar diariamente. Atenção, pastores e líderes! Conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja. Nesta mesma inspiração, com esta mesma luz, vamos ao terceiro e último ponto desta lição tão rica para o próximo domingo, com este tema que vale a pena relembrar: a verdadeira vida religiosa. Ela é mais do que religiosidade, ela é o cristianismo vivido na prática, ela é o cidadão do reino dos céus, vivendo segundo as normas do reino do Pai. A verdadeira vida religiosa se evidencia no jejum sincero. Primeira coisa, o jejum foi recomendado por Jesus Cristo. O jejum faz parte da vida abnegada dos filhos de Deus. O que é o jejum? Jejum é abstinência do alimento, o alimento sólido, como de águas também. O Senhor nos ensina que o propósito do jejum é que, de fato, é levado em considerações. Não é a quantidade de dias, de horas que nós jejuamos. E ele corrige uma situação errada, vaidosa, egoísta dos fariseus, seus contemporâneos, porque até o jejum eles usavam para uma autopromoção. Eles jejuavam 2 vezes por semana, terças e quintas, e não há nenhuma recomendação, nenhuma exigência bíblica quanto à quantidade de jejuns que devemos fazer diariamente, semanalmente, durante o ano. Não. A Bíblia no Antigo Testamento fala do jejum coletivo anual. Esse era o dia da expiação, o dia do jejum. Depois a Bíblia mostra que o jejum pode ser feito individualmente, qualquer dia, contanto que haja um propósito. E quando jejuarmos, separemos tempo em secreto, em um lugar reservado, para que possamos meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor, orar, refletir, contemplar a beleza da sua santidade. Então eu aproveito para lhe dizer, você amanheceu o dia, não está com vontade de fazer a primeira refeição do dia e diz assim, eu vou jejuar. Aí sai, vende, compra, conversa, entra, sai, e depois de algumas horas ou no final do dia ou no meio-dia diz, agora eu vou entregar o meu jejum. Não houve momento de contrições,
não houve momento de leitura da Bíblia, não houve momento de orações, isto não é jejum. Foi apenas algumas horas que você passou sem alimento. É isto que o Senhor está corrigindo. E ele diz, quando jejuardes, não é preciso você ficar demonstrando com palavras, com evidências, para que todos percebam que você está jejuando. Alguns irmãos, eu não quero ser indelicado, provocante, mas alguns irmãos, quando estão jejuando, eles fazem questão de estar no meio de alguns, e quando lhe é oferecido alguma coisa como alimento ou bebida, ele diz, hoje eu não posso, eu estou jejuando. Parece que tudo o que ele estava esperando era este momento para dizer que ele estava jejuando, que ele é espiritual, que ele é separado para Deus. Cuidado, o Senhor disse, já recebestes a sua recompensa. Meus irmãos, vocês já pensaram quando nós chegarmos lá no céu e quando o Senhor, nas bordas do Cordeiro e no dia das recompensas, alguém lá ouvir isto, a tua recompensa, você já recebeu quando em vida, você era ávido por aplausos, destaques, tudo que você queria, você já recebeu em vida. Então, tomemos cuidado. A verdadeira vida com Deus, a verdadeira vida religiosa, ela não é esta venda de aparência, negando, entretanto, o nosso interior, a nossa eficácia. Deus nos abençoe e guardemos conosco estes ensinos e esta conclusão tão rica desta lição. Devemos viver segundo a verdadeira vida religiosa, com a motivação correta, a glorificação de Deus, o bem-estar do próximo, a nossa caminhada para a semelhança com Cristo. O nosso alvo é viver só para o Senhor e não para nós mesmos. Este foi o nosso momento Escola Dominical. Aceite o nosso convite para estar conosco aqui no próximo domingo, pela manhã, na nossa sede ou em uma das nossas congregações. Se você chegar por volta das 8 horas, você participa de um belíssimo café de confraternização e depois vamos ao estudo detalhado e sistemático desta rica lição. Até o nosso próximo encontro. Atenção, pastores e líderes! Conheça as nossas lições para a Escola Bíblica Dominical. Você pode estudar em qualquer época do ano, sozinho, em grupo, na sua comunidade ou na sua igreja.